Vamos continuando então, pessoal. Agora a gente vai falar de algo que revolucionou a história da humanidade, né? Que são as especiarias. Vocês, quando estudaram história, vocês devem se lembrar que o descobrimento da América ocorreu de forma surpreendente, equivocada, né? Foi uma surpresa para o conquistador europeu. Eles estavam buscando a rota para as Índias, né? Vocês devem lembrar disso, espero que lembrem. E aí, nessa rota, eles entraram, tentando chegar às Índias, eles descobriram a América, né? Isso para você ver a importância dessas rotas das especiarias, né? O europeu ia às Índias para buscá-las, né? Muitas dessas especiarias que a gente vai estudar hoje, né? E tem até um meme que eu acho bastante engraçado aí na internet que fala exatamente isso, né? Hoje você usa sazon e caldo quinó, sendo que há 500, 600, 700 anos as pessoas brigavam, né, pela rota das especiarias, guerreavam pela rota das especiarias, brigavam por especiarias, né? Então, o que, que são as especiarias, né? A gente muitas vezes fala, né? Pimenta do reino, vocês sabem, quem já teve aula prática comigo, que a gente utiliza bastante a pimenta do reino, que talvez seja a especiaria mais utilizada dentro da cozinha, né? Mas o que, que é essa especiaria, né? As especiarias são partes secas de plantas aromáticas e a maioria é originada também dos trópicos, né? Então, a Índia é um país dos trópicos e de países asiáticos, Índia, Sudeste Asiático, né? Muitas especiarias são dessas localidades. Elas podem ser utilizadas sozinhas ou misturadas, né? Como a gente vai ver hoje, tá? Que muitas dessas especiarias podem ser misturadas. Um produto que muita gente compra no mercado e acha que é uma especiaria, né? Algo que já vem da natureza, vamos falar. É o curry. O curry nada mais é do que uma mistura de especiarias, uma mistura de temperos. Assim, e não somente o curry, a pimenta síria também é uma mistura de temperos, né? Assim também como curry, pimenta síria, deixa eu ver outro, tem outro. Ah, masala, que é muito utilizado na cozinha indiana, né? Garam masala, ou masala, muito utilizado também na cozinha indiana. Também é uma mistura de especiarias, tá? E elas são destinadas a realçar o sabor das comidas, isso aí vocês já sabem. Perfumá-las, né? Dá um ar de um sabor particular, né? Então, onde você coloca um específico, por exemplo, você está fazendo um molho e você coloca um molho bechamel. Você faz dois molhos bechaméis. Um você coloca a noz moscada e outro não coloca, você vai perceber nitidamente não só o aroma, mas principalmente o sabor. Essa especiaria noz moscada dá um sabor totalmente diferente ao preparo relativamente básico, né? Então, uma especiaria utilizada, a gente consegue alterar muito o sabor. Então, quando a gente vai utilizar a especiaria, a gente tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado porque a gente pode alterar de forma exagerada o sabor que a gente quer definir num prato, tá? Isso é muito importante, é parte de muito estudo de vocês, muito estudo, muitas referências que vocês têm que ter com relação à gastronomia e aos preparos, né, que ela dá, certo? Então isso é bastante importante falar para vocês. Então tem que saber utilizar e tem que usar com cuidado, tá? Primeira especiaria que a gente vai falar, eu particularmente não considero uma especiaria, mas vocês podem encontrar em alguns livros como sendo uma especiaria, é o alho, tá? O alho é um bulbo, né, que vocês sabem. Ele pode ser encontrado, geralmente é encontrado fresco, né? Aqui no Brasil se utiliza muito, mas também existe o alho desidratado, né?
e ela é muito utilizada na cozinha mediterrânea, na nossa cozinha brasileira, na cozinha americana de forma geral, para fazer molhos, né, maioneses, o aioli, né. Aqui no Brasil a gente usa muito alho, né, para fazer os refogados. A base do refogado no Brasil é cebola e alho. Então a gente usa bastante o alho. A segunda especiaria, que agora sim já é uma especiaria, é a alcarávia, que é também conhecida como cúmel. É muito utilizada na cozinha austro-húngara, que a gente fala, né? Germânica também, na cozinha alemã também. Tá? Elas são sementes secas que podem ser moídas e mesmo sendo utilizados muito na Europa, né? Ali no norte da Europa, ela tem origem asiática. Tá? Então ela tem um sabor bastante peculiar, um sabor bastante peculiar, um sabor que é bastante aromático e até um certo ponto picante, apesar de eu não achar tão picante, mas é um pouquinho picante. E ela tem um cheiro bastante aromático que lembra o sabor e o cheiro de um anis. Tá? Outra especiaria que a gente vai falar hoje, que vocês possivelmente já devem ter ouvido falar, é a papoula. A papoula é proibida aqui no Brasil, né? Porque ela é o que dá origem ao ópio. Não sei se vocês sabem, ela é uma opiácea, né? Que a gente chama. Então, a papoula é muito utilizada na panificação e ela é nativa do Oriente, né? Ali da parte do Oriente Médio, tá? Ela lembra o sabor de uma noz e tem uma textura bastante crocante. É um gergelim menorzinho, beleza? Muito utilizado na panificação, como eu falei para vocês, mas pode ser utilizado em saladas também, em alguns curries, tá? A gente vai para um agora que é bastante conhecida, eu espero que vocês conheçam, que é o anis, né? Eu particularmente adoro anis no molho bechamel. Tá? O anis e o anis estrelado. A gente vai ver o anis estrelado logo na sequência. O anis ele tem um sabor, um cheiro, um sabor bastante aromático. Ele é sementes, tá? E pode ser moído também. E lembra muito, pessoal, a erva doce. Né? Para mim lembra muito a erva doce. Ele é muito forte, né? Ele se produz muito utilizado na produção de bebidas, né? Como a gente já viu na confeitaria também e na panificação também, tá? O anis estrelado é uma estrela, né? Não sei se vocês já viram, uma estrela de 5 pontas. É uma especiaria lindíssima. É uma especiaria chinesa e ela é mais forte do que o anis comum, tá? Ela é mais forte do que o anis comum. Também tem esse sabor e o cheiro da erva doce. E ele é muito utilizado na confeitaria, em preparos para fazer caldas da panificação. E na confeitaria é muito utilizado. Eu gosto de usar no molho bechamel, que nem eu falei para vocês. Também pode ser utilizado em carnes de caça, carne de porco, cordeiro, essas carnes mais fortes. Tá? Tem gente que usa, algumas culturas que tem costume de usar esse tempero, essa especiaria em peixes e frutos do mar. Eu não utilizo, não gosto de utilizar, porque eu acho que toma muito sabor. E como vocês sabem, peixes e frutos do mar, muitas vezes ele tem um sabor bem suave. E aí quando você coloca um anis desse, você mata com o sabor suave de um fruto do mar. Tá? O açafrão, que não é o açafrão da terra, a gente vai falar do açafrão da terra logo mais. O açafrão, são filamentos, tá, moídos, né, podem ser moídos ou não, mas ele é um pistilo da flor de uma orquídea, se não me engano, tá? Ele é um pistilo de uma flor. E é necessário colher mais de 500 mil de flores para obter 1 quilo de açafrão. Então, por isso que o açafrão é uma das, se não for a especiaria mais cara que a gente conhece, tá? Ela é originária do Oriente Médio, mas é muito utilizado na cozinha espanhola. Talvez seja a principal especiaria espanhola e é muito utilizado na paella, né? Então, o açafrão não é o açafrão da terra, tá? Que pra gente aqui vai se chamar cúrcuma, que a gente vai falar agora. A cúrcuma é um rizoma, né? Parece um gengibrezinho,
e que é ralado, né, seco e ralado, e ela é originária do Sudeste Asiático e dá origem àquela cor, né, do açafrão da terra, que é muito utilizada na cozinha mineira, na cozinha goiana, na cozinha asiática. A gente vai falar muito sobre ela em breve, tá? A cúrcuma. Depois, a canela, ela pode ser encontrada em pó, né? Ela é muito utilizada na produção de confeitaria, né? Fazer caldas, mas também se utiliza em guisados prolongados, como o tahine, alguns curries, tá? A gente usa a canela, é muito utilizado e ela é nativa da Índia, mais uma especiaria nativa da Índia. Muito, muito utilizada no Brasil, né? Muito utilizada mesmo. O cardamomo, que para mim é uma das especiarias mais gostosas que existem. Ela é da família do gengibre, também originária do Oriente Médio, muito utilizado lá. Ele dá umas pequenas cápsulas, são pequenas cápsulazinhas assim, pequenininhas. Quando você abre, tem algumas baguinhas por dentro. E é muito utilizado em curry, licores, bebidas, conservas, sobremesas. Também é uma especiaria não tão barata, não é barato o cardamomo, mas assim vocês podem ter na casa de vocês, não é difícil você encontrar, tá? O cravo da Índia, especiaria muito comum aqui no Brasil, muito utilizado, né, na produção de doces, né, de caldas, de tortas, de pães. Também originário do Sudeste Asiático, a gente pode encontrar o cravo no bolho bechamel, a gente usa, né? No sachê de epices, né? A gente usa também. O cravo, como vocês sabem, parece pequenas tarraxinhas, né? E ele pode ser encontrado seco, né? O cravo mesmo, e moído também se encontra o cravo moído. Um tempero, uma especiaria muito utilizada aqui no Nordeste brasileiro agora, que é o cominho. Cominho é muito utilizado, né, na preparação de feijão, de carnes, né, no Nordeste brasileiro. No Sul também, com o barreado. Mas ele é uma planta nativa da Europa e da Ásia e tem um sabor bastante forte, né, e característico, né? Então, ele também é utilizado na Alemanha, também é utilizado em países da Escandinávia, para aromatizar licores, produtos da panificação. Então se utiliza bastante, tá? O cominho fora do Brasil, em regiões da Europa do norte, norte da Europa, centro da Europa, como a Alemanha, para cima, e no Oriente Médio também se utiliza bastante. Na Grécia, né, se utiliza bastante. A cúrcuma. Cúrcuma a gente já falou, que é um rizoma, né? Que é seco, a gente já falou aqui. Vou continuando, ó. O zimbro. O zimbro é uma vagem inteira, que o pessoal que fez bebidas comigo sabe que o zimbro é utilizado muito em bebidas destiladas, né? Como o aquavit. Ele é muito, muito, muito comum lá no norte da Europa. Também utilizado na produção do absinto. E ele é muito utilizado para marinadas com carne de caça, chucrute, elaboração de gin, né? Gin também se utiliza, o zimbro, tá? Então é muito utilizado na Europa, aqui no Brasil menos, mas você encontra para comprar. Tem um agora que poucas pessoas conhecem, que é o feno-grego, tá? Que ele é encontrado em folhas secas ou sementes, a gente encontra mais fácil a semente. É uma planta nativa da Ásia Ocidental, tá? Da Ásia, mas não tão Japão, não tão China, ela é mais para cá, mais perto da Europa, Turquia, limítrofe ali com a Grécia, e as sementes têm que ser tostadas antes de serem utilizadas, né? Que ela tem um sabor um pouco amargo. E ela é utilizada em curries, produtos que têm uma longa cocção prolongada, como a gemista, como a moussaka. A gente costuma colocar um pouco de feno-grego, tá? O galangal lembra um gengibre. Galangal é um produto
Ásia, lá China, Japão, Sudeste Asiático, se utiliza muito o galangal. Ele tem um sabor de limão, meio limão com picante, é bem interessante. Não é tão fácil de achar, tá? Não é tão fácil de achar, mas em lojas que vendem temperos asiáticos e produtos asiáticos in natura você consegue achar o galangal. É um gengibre um pouco diferente, assim, o sabor. O gengibre, né, que a gente já conhece, muito comum aqui no Brasil, base da cozinha asiática, muito utilizado para fazer salteados. A gente vai falar mais do gengibre aqui. Utilizado, não é somente para fazer quentão, nem somente para fazer chá. Eu cozinho muito com gengibre, eu acho que o gengibre dá todo um sabor no preparo. Ele pode ser encontrado in natura, né, raiz inteira, fresco, né, pequenas lasquinhas, ou seco, né, desidratado. Tá? Utilizem mais gengibre na casa de vocês. Eu acho que é uma especiaria que tem todo um insumo, que tem toda uma característica que eu acho bastante interessante. Noz moscada. A noz moscada também é um tempero bastante caro. Quando a gente utiliza a noz moscada, a gente só utiliza a raspinha, a membrana de cima, né, da noz moscada, que se chama macis. Esse macis também é uma das especiarias mais caras que existem, tá? Então, existe a noz moscada e tem o macis, que é a pelezinha da noz moscada. Vocês sabem como utiliza, né? Utiliza para fazer molhos, tortas, marinadas, muito utilizado mesmo. Utiliza pra molho bechamel, os molhos brancos todos a gente utiliza, né? Bastante importante. A pimenta, de forma geral, a gente vai falar aqui pimenta de forma macro. Existem diversos tipos de pimenta em diversas partes do mundo, né? A gente acha que no Brasil existem muitas pimentas, mas a gente está redondamente enganado. Existem lugares que comem muito mais pimenta que a gente. A gente acha que o México talvez seja o país que mais se consome pimenta. É uma redundância também, porque existem outros países que consomem pimenta, assim, de forma gritante, como os países do Sudeste Asiático, Vietnã, Indonésia, Sri Lanka. Esses países consomem muita pimenta, Tailândia, muita pimenta mesmo, tá? E ele é um insumo bastante comum, né? E muito versátil. Então dá para usar pimenta aonde você quiser que tenha picância no seu preparo, tá? A pimenta caiena, que é uma vagem seca, né, e moída, é o fruto originário de uma planta de Antilhas, né, aqui do Caribe, e tem muitas variedades, né? Ele é utilizado principalmente para o preparo de peixes, aves, de molhos, tá? Pimenta de caiena, que é aqui do Caribe. A pimenta da Jamaica também é uma pimenta comum aqui no Caribe, né, na Jamaica. E ela é bem interessante, são bolinhas, né, que tem muito sabor de cravo, canela, uma mistura de especiarias. Eu acho bastante interessante a pimenta da Jamaica. Não arde, tá? Não tem ardor nenhum. Então é uma mistura mesmo de pimenta com cravo, com anis, com canela, com noz moscada. É um negócio bem interessante. É uma semente única, assim, bem interessante mesmo. O gergelim, vocês conhecem, né, que é utilizado muito na cozinha africana. Dizem que é de origem africana, tanto é que por essa influência africana é muito utilizado na cozinha maranhense, né? Mas também se encontra muito na cozinha do Oriente, tá? Bem como na cozinha do hindu, tá? Então, se você dá uma tostada naquele gergelim, você percebe que ele solta um aroma de tostado que somente tem nele. Esse é um ingrediente pouco utilizado na gastronomia, mas muito versátil, tá? E a baunilha, que a baunilha, vocês sabem, é uma baga, né? Uma vagem, e é muito comum no sul do México. Aqui no Brasil a gente está começando a utilizar as baunilhas aqui da nossa região. Existe a baunilha do Cerrado,
que é muito pouco conhecida ainda por nós da gastronomia, mas está existindo um trabalho para conscientização e utilização deste insumo nativo da gente. E também tem a baunilha, talvez a mais conhecida seja da ilha de Madagascar, né, na África, tá? É muito utilizado na confeitaria, né? Assim, a gente não tem nem o que falar. Baunilha faz uma infinidade de preparo da confeitaria, mas também pode ser utilizado em preparos salgados, principalmente com frutos do mar, tá? Faltou um aqui, que é a páprica. A páprica pode ser picante, páprica doce, páprica defumada. A páprica nada mais é do que a pele do pimentão vermelho, tá? E é isso, a páprica. Então ela tem origem basicamente na Espanha, muito utilizada na cozinha espanhola e está chegando no Brasil de 20 anos para cá, né? Eu tô falando para as nossas cozinhas comuns. E a páprica pode ser utilizada em praticamente tudo. Pessoal, é isso. A gente falou bastante hoje de ervas e especiarias. E aí, a gente vai conversar mais na próxima semana, na segunda-feira, de forma ao vivo, ok? Então, um abraço e até lá. Vou colocar alguns vídeos para vocês verem, tá? Com relação às especiarias. Vou procurar um bastante interessante que é do açafrão, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom final de semana. Tchau.